Ora, boa tarde ou boa noite. Não, acho que é todos boa tarde. São todos bem-vindos e é um prazer estar convosco. Espero que todos estejam bem disponíveis para receber a palavra do Senhor. Esta é a nossa 22ª palestra acerca do grande conflito. Vamos terminar hoje, se Deus quiser, o capítulo 28 sobre o juízo investigativo. Mas antes mesmo vamos dirigir-nos ao nosso Pai. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, é muito bom, Senhor, saber que temos um Pai que criou e é dono de todas as coisas, um Pai que nos formou e que já nos conhecia antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Um Pai que nos escolheu para viver precisamente neste tempo da história super interessante. Um Pai que tem tudo para nos dar, que tem o poder que nós necessitamos, a graça de que nós necessitamos para poder sair vitoriosos neste conflito contra o mal. Agradecemos, Pai, por pertencermos à família celestial e por termos em Jesus o nosso irmão mais velho. Amém. Ele nos deu exemplo, ele continua intercedendo por nós, recebendo do Senhor a promessa do Espírito Santo e derramando-a sobre a terra, sobre aqueles que lhe obedecem e que pedem. Queremos ouvir a sua voz esta tarde, Senhor. Ajude-nos a compreender este assunto, com a certeza de que esta luz precisa de irradiar de nós para outros. Queremos ser instrumentos da sua paz, condutos de vida, de luz, de bênção e saúde para todos aqueles com quem estivermos. Possamos ser um cheiro de vida para vida. Por isso, dê-nos o seu bom Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, ficamos no parágrafo 22 do Grande Conflito, capítulo 28, que diz o seguinte: no tempo indicado para o juízo, no final dos 2300 dias, ou seja, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele prescrutador escrutínio. Portanto, não é alguma coisa assim superficial ou de qualquer maneira. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Parágrafo 23. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Portanto, já tínhamos falado sobre isto. Eu acho que não é demais ressaltar que não basta. Portanto, não basta haver arrependimento, confissão. Aqui diz que eles têm que ser abandonados. Porque se isso não acontecer, eles irão ficar para sempre no livro de registro. Portanto, isto deita por terra aquela noção, não é, que já temos falado aqui várias vezes, de que vamos pecar até à vinda de Jesus. Ok, até podemos pecar até à vinda de Jesus, uma coisa é certa. É que isso vai permanecer para toda a eternidade, registado no nosso livro. Nesse mesmo parágrafo, no final, diz o seguinte: Deus tem um relatório exato de toda a conta injusta e de todo o negócio desonesto. Se não se deixa enganar pela aparência de piedade, não comete erros na sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces
e lê a vida íntima. Vamos dar um saltinho para o parágrafo 25. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Todavia, quão pouca solicitude é experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais. Se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registando toda a palavra e a ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser ditas e quantas ações sem ser praticadas. Isto não é para nos assustar, mas é para nós vigiarmos sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações, sobre as nossas intenções, não é verdade? Parágrafo 26. No juízo, será examinado o uso feito de cada talento. Isto é muito importante, porque nós por vezes não valorizamos os talentos que todos têm. Irmãos, eu acabei de chegar ainda agora de uma igreja de leste, de expressão russa, onde estive a fazer uma reunião traduzida, não é por um russo para a língua russa, mas existe lá uma irmã com um dom magnífico. Eu ficava a ouvi-la, eu não percebo nada do que ela diz, que ela canta na língua dela, em russo. Mas é lindíssimo. E sempre que eu vou ali, eu peço-lhe para ela cantar, porque ela realmente, eu ficava ali o resto da tarde a ouvi-la. Ela tem aquele dom, mas cada um de nós tem outro dom. E é importante que cada um de nós conheça o seu próprio dom e o coloque a render. Então aqui diz, um pouquinho mais à frente, empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração e no cérebro para a glória de Deus e a bênção do mundo? Como usamos o nosso tempo? A nossa pena. Pena significa a nossa caneta. A nossa voz. O nosso dinheiro. A nossa influência. Como é que usamos? Que fizemos por Cristo, na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos ou viúvas. Irmãos, isto é o que realmente interessa e é o que vai contar no fim. Um pouquinho mais à frente. Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Ou seja, não adianta dizermos que somos adventistas de sétimo dia, que acordamos o sábado, que somos adventistas de berço, que andamos há 60 anos na igreja. Não adianta nada disso. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. Então, tudo o que fizermos, que o façamos, não por obrigação, não para sermos vistos, não para mantermos aquela imagem, não é, que nós durante anos desenvolvemos, mas que seja por amor. Parágrafo 27. O oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo.
Um pouquinho mais à frente, seres inteligentes, seguidores, profetas de Cristo estão absortos. Absortos em quê? Na aquisição de posses mundanas ou do gozo de prazeres terrenos. E é verdade, quantos estão a trabalhar para comprar mais um carro, para comprar mais uma casa, para comprar mais um aparelho qualquer? Quantos? Poucos, porém, são os momentos dedicados à prece, ao exame das Escrituras, à humilhação de alma e à confissão do pecado. Parágrafo 28. Satanás concede inumeráveis planos, ou melhor, concebe inumeráveis planos para nos ocupar o quê? A mente. A mente. Para que ela se não detenha no próprio trabalho com que devemos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um mediador onipotente. Sabe que, para ele, reparem o que está aqui, tudo depende de desviar as mentes de Jesus e da sua vontade. Se nós pensarmos bem, não é? Quantas vezes é a nossa vontade que nós queremos fazer prevalecer? Não é? Parágrafo 29, mais ou menos a meio do parágrafo. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos. Então isto não é para os outros apenas. Para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra do seu grande sumo sacerdote. Senão, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Vejam, irmãos, a importância de conhecermos a fundo esta doutrina do santuário. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem de vez em quando a cena, é isso que diz aí? Muitas vezes. A cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Parágrafo seguinte, 30. Todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário do céu é o próprio centro da obra de Jesus Cristo em favor dos homens. Nesse mesmo parágrafo, no fim, diz: é da máxima importância que todos investiguem acuradamente estes assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. Parágrafo 31. A intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da salvação como foi a sua morte sobre a cruz. Reparem o que é que está aqui. Os nossos irmãos evangélicos, eles valorizam a 100% o que foi feito na cruz do Calvário. E, efetivamente, foi muito importante. Foi lá que foi paga a dívida. Mas eles desconhecem que isso não tem grande valor se não conhecermos o quê? A intercessão que Jesus Cristo está fazendo neste momento. Percebem? Ou seja,
Na cruz, a justiça foi-nos imputada, foi-nos atribuída, mas nós ainda continuamos sujos, a cheirar a porco. Estou a falar da parábola do filho pródigo. Percebem, irmãos? Fomos vestidos com a melhor roupa, foi com a justiça de Cristo, mas por dentro ainda estamos sujos. O que é que Jesus faz durante o tempo em que Ele está intercedendo por nós? Ele está nos comunicando a pouco e pouco a sua justiça. E tudo isto depende do nosso desejo e consentimento. Percebem? Nós temos uma parte importantíssima a desempenhar aqui. Por isso é que é chamada a justiça comunicada. A tal purificação que precisa de acontecer. Ela vai ser mais rápida ou mais lenta, mais efetiva ou menos, consoante o nosso desejo e consentimento. Por isso é que diz aqui que a intercessão de Jesus Cristo no Santuário Celestial, em prol do homem, é tão essencial ao plano da salvação como foi a sua morte sobre a cruz. Um pouquinho mais à frente. Pela fé, devemos penetrar até o interior do véu, onde o nosso precursor entrou por nós. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. Parágrafo 32. Belinha, Sim. nesse ponto aqui, você leu, devemos pela fé entrar dentro do véu, né? E aqui, de novo, o termo em inglês usado é que é É imprescindível que nós imprescindível. entremos. Eu achei Entende? isso muito curioso, Elice. Eu até gostaria, eu não tomei nota das outras vezes que a Elice já fez essa observação. Mas eu gostaria, se fosse possível, que me desse as outras vezes. É que isso faz toda a diferença. É que faz mesmo diferença. E está no inglês, não está no português. Eu até vou aqui buscar a minha caneta e vou já tomar nota. Um bocadinho. Porque vale a pena nós tomarmos nota destas citações. Eu não sei se os irmãos que estão-me a seguir no livro, se no vosso livro também diz apenas devemos. Ou se diz que é imprescindível. Alguém quer me ajudar? Os que têm o livro em português. Diz devemos ou diz que é imprescindível? No nosso diz devemos penetrar, não é? É aí, não é? Pela fé devemos penetrar, Sim, não é? Sim. Devemos penetrar até ao interior do véu. Mas reparem que na versão inglesa diz que não devemos só, é imprescindível, não é, Alice? É. Penetremos. No parágrafo 22 também tem o mesmo termo, ok? Parágrafo Depois eu passo 22. os outros. Ok, muito bem. Mas são esses detalhes, porque quando a gente deve fazer alguma coisa, não tem tanto o peso, né? Sim. Então, esses detalhes, para mim, são extremamente importantes, e eu não vejo ninguém traduzindo com a força como precisa ser traduzido, quando eles usam a palavra, quando ela usa a palavra must. Must é
imprescindível, você precisa fazer de todo jeito. Precisa, Sim, precisa. exato. Não, Uhum. Alice, é o parágrafo 22 quando diz que e iniciou-se a precisa obra. passar pelo escrutínio. Exatamente, todos devem, não é? Uhum. Serão Todos os que submetidos. tomaram o nome de Cristo, Serão submetidos. precisam passar pelo escrutínio, entende? É indispensável Ok, que passem ok, muito bem. pelo escrutínio. Vamos então avançar um pouco mais. Então, agora vamos ler o parágrafo 32. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Se os que escondem e desculpam as suas faltas, eu vou parar aqui um pouco. Irmãos, isto é demasiado importante, porque com muita facilidade nós desculpamos as nossas faltas, não é? Nós dizemos assim, mas quem é que não faz isto? Todos fazem. Bom, se um perder, o outro também se perde. E aquele outro também, não é? Começamos ali a arranjar argumentos como se isto não tivesse custado a vida do Filho de Deus. Não é? E depois, eu fiz isto porque ele, não é? Ou ela, também me disseram isto, ou também me fizeram aquilo. Percebem? Este tipo de argumentos é o que diz aqui, se os que escondem e desculpam as suas faltas, se eles pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, irmãos, eu imagino Satanás a deitar-se no chão, a rir à gargalhada, quando nós desculpamos os nossos erros. Como escarnece de Jesus Cristo e dos santos anjos, se nós pudéssemos ver isto, pelo nosso procedimento, essas pessoas apressar-se iam a confessar os seus pecados e a deixá-los. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás trabalha para obter o domínio de quê? Totalmente. Da mente toda. Da mente toda. Reparem que é pelos defeitos de caráter. Portanto, se nós não formos vencendo com a graça que Deus nos concede, com o poder do seu Espírito, os nossos defeitos de caráter, vai chegar a uma altura em que ele tem o quê? Total e completo domínio sobre a nossa mente. E pior, não damos conta disso. Não damos conta disso. Portanto, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que, se esses defeitos forem acariciados, ele será bem-sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Jesus Cristo com o seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Ouvimos muitas vezes esta frase: somos humanos. Pois eu digo-vos uma coisa: se somos só humanos, então não somos cristãos. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz que o cristão é participante da natureza divina. Nós não somos só humanos. O cristão é participante da natureza divina. O verdadeiro cristão, né? Exato. Mas Jesus apresenta em seu favor as suas mãos feridas, o seu corpo moído, e declara a todos os que desejam segui-lo: a minha graça te basta. Saltando para o fim desse parágrafo,
Ninguém, pois, considera incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para os vencer. Isto, se fosse uma expressão matemática, nós punhamos assim, igual a amor. Isto é amor, irmãos. A graça que Deus nos concede para vencermos os nossos defeitos de caráter é amor. Isto é muito importante. Parágrafo 33. Vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se, não gostamos muito desta palavrinha, não é? Mas exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. Agora vamos ver o antítipo. De igual modo, todos quantos desejem que o seu nome seja conservado no livro da vida, devem, quando? Agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. Aí a palavra de novo, there must. Ok. Exatamente. 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 Obrigada. Um exame de coração profundo e fiel. Deve deixar-se, novamente, deve lá estar o must, deve deixar-se o espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos. Sabem, irmãos, aquele espírito frívolo, que nós em Portugal temos uma expressão que é aqueles irmãos que têm prazer naquelas conversas da treta, sabem, aquelas anedotazinhas que não ligam bem com... Eu não consigo imaginar Jesus a ter certo tipo de conversas. Não consigo. São, como diz aqui, espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos professos cristãos. Há uma luta intensa de todos os que desejam subjugar as más tendências, que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um, por exemplo, da esposa, não suprirá a falta destas qualidades no outro, por exemplo, no marido. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha, ou ruga, ou coisa semelhante. Parágrafo 34. Aí tem de novo a mesma palavra. Cada um Deve, é imprescindível que seja testado e encontrado sem falha ou mancha. Muito bem. Ou qualquer coisa parecida. Muito obrigada. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo realiza-se agora no Santuário Celestial. Há muitos anos que esta obra está em andamento. Em breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Parágrafo 35.
Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Por que pouco antes? Porque vai começar as 7 pragas, depois de fechada a porta da graça. Exatamente, entramos num outro período muito interessante, que são o das pragas, não vamos falar nisso agora, mas que nós, por isso é que Deus pretende que nós sejamos sábios e entendidos, irmãos, precisamente para podermos distinguir, e quem sabe, sim, entretanto, numa próxima oportunidade, numa segunda-feira, iremos falar um bocadinho sobre isto exatamente. A necessidade que hoje temos de ter este entendimento, para que nós consigamos distinguir não só os tempos, mas também o que é bom e o que é mau. Continuando. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá decidido para a vida ou para a morte. O tempo da graça, ok, já lemos isto, finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Jesus Cristo no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é injusto faz a injustiça ainda. O que quer dizer que depois de terminar o tempo da graça, ainda continuaremos a viver. Mas os casos já estão decididos, ou seja, os ímpios continuarão ainda a viver, mas eles já estão perdidos e não sabem. Os justos continuarão a viver ainda, eles já estão salvos, mas não sabem. E isto, como depois nós podemos ler mais à frente, fala-nos do Noé. Precisamente, não é? No parágrafo 36. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra no seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes. Isto é importante, aqui a palavrinha. Todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Não foi o que aconteceu com Noé? Quando a porta da arca se fechou, os ímpios não continuaram vivos, perdidos, sem saber que estavam perdidos. E o dilúvio não veio logo. Noé estava dentro da arca, ainda a viver, salvo, mas ele sabia que estava salvo. Salvo de quê? Se o dilúvio ainda não tinha vindo. Percebem? Então é o mesmo, a mesma imagem. Deus encerrou Noé ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias o povo, não sabendo que o seu destino se achava determinado, continuou na sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Silenciosamente, despercebida como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo para sempre a oferta de misericórdia, a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. E vamos para... Sim? Belinha, eu queria que você lesse a última parte do parágrafo 34. Porque isso é fala justamente uma coisa que as pessoas têm dúvida, né? Porque ela diz ali, ninguém sabe quando passará para o caso dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossas vidas vão passar em revista.
Continua lendo, porque eu estou traduzindo e eu sou péssima de tradução. Aham. Portanto, diz que é o parágrafo 34. 34. Solenes são as cenas ligadas à obra final de expiação, é isso? Sim, mas a metade do parágrafo para frente. Não, Ok. pode leia o parágrafo inteiro para as pessoas entenderem o raciocínio. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo realiza-se agora no Santuário Celestial. Há muitos anos que esta obra está em andamento. Em breve, ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, a nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Digam-me uma coisa, esta citação bíblica, esta passagem bíblica de Jesus vir, não é como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Isto está a falar de quê? Da vinda de Jesus? Não, do julgamento dos vivos. Exatamente. E a gente só vai perceber quando o nosso caso estiver passando. Ali diz, ninguém saberá quando, ok. Mas se nós estivermos vigiando, como lhe manda vigiar em Marcos 13:33, vigiai e orai, porque vós não sabeis que hora, nós vamos perceber, pelas provações que nós estamos passando, que ele está no nosso nome, dando-nos uma oportunidade de ser purificados e lavados e branqueados, etc, etc. E só os Exatamente. entendidos entenderão, os Exatamente. outros não perceberão. Daniel 12:10, isso é muito importante, irmãos, porque por vezes nós não temos aquela ideia de que as provas, as dificuldades, os problemas, e por vezes são muitos, não é? Um atrás do outro, ainda não ultrapassamos um, já estamos com o outro. Não percebemos que essas coisas são o tal fogo para queimar aquilo que ainda está em nós e que iria, se não fosse eliminado, iria nos impedir de estar irrepreensíveis na presença do Senhor. Então, as provações são, nós temos que ter o entendimento, por isso é que lá está os sábios e entendidos, percebem que essas dificuldades são a prova do amor de Deus que nos está permitindo passar pelo fogo, Processo de purificação, né? processo de purificação para nós, porque ainda nos está dando a oportunidade de quê? De deixar aquela maneira de ser, aquele nosso feitio, aquele nosso hábito. Percebem, irmãos? Por isso é que Daniel 12:10, querem abrir? Daniel 12:10, o que é que diz? Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Entenderão o quê? Estão passando por um processo de julgamento. O Exatamente, julgamento é um irmão. processo até o dia que Jesus declara, pronto, você está salvo ou não está salvo. Mas nesse Exatamente. período que antecede é um processo, não é um minuto para o outro. E essa dúvida todos nós tivemos, porque os pastores não falam sobre isso. Exatamente. Isto é alguma coisa muito, que tem muito significado. Nós agora não vamos trabalhar esta questão aqui dos sábios e entendidos, mas nós vamos fazê-lo numa primeira oportunidade. Irmãos, os ímpios não entendem estas coisas, mas os sábios entenderão.
E por isso é que eles têm uma visão das coisas diferente. E têm uma perspectiva diferente. E não são entendidos pelos outros. Jesus não era entendido nem sequer pelos discípulos. Percebem? Então é esta transformação da nossa mente que Romanos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa maneira de pensar, que precisa ocorrer. Infelizmente, para muitos adventistas, esse tempo já passou. Porque eles já foram muito longe no pecado. E a mente deles já está tão obscurecida que já não dá, já não conseguem alcançar isto. Mas só Deus pode fazer este tipo de julgamento, não é? Não somos nós que vamos dizer aquela pessoa já não tem hipótese. Realmente é muito significativo quando ele diz que será como ladrão. Não é a vinda de Jesus que é como ladrão, porque aí não é como ladrão. Aí toda a gente vai ver, toda a gente vai ouvir a trombeta tocar, não é? Tudo vai virar do avesso, portanto não se está a referir a isso. Está-se a referir precisamente ao final do tempo da graça. Parágrafo 37 e último. Vigiai, pois, para que vindo de improviso, cá está, não vos ache dormindo. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto na busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer os mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãos, isto está escrito aonde? Esta frase. Daniel. Está escrita em Daniel. Nós iremos ter aqui um estudo, talvez em princípio será numa segunda-feira, trabalhando exatamente esta questão. Como é que o livro de Daniel é um protótipo do nosso tempo e dos Daniéis da atualidade. É impressionante. Como é que nós estamos a viver exatamente nas mesmas características? Mas isso, como eu costumo dizer, são cenas do próximo capítulo. Okay, eu estou anotando aqui, Belinha, como o livro de Daniel é um protótipo das cenas dos nossos dias. Esta segunda-feira nós vamos ter um tema que a Alice já publicou, não é? Que tem um título interessante, não é? Tem um título interessante. Vacas que falam de tempos. E na continuação desse estudo, nós vamos fazer este do Daniel ser um protótipo, está bem? Amém. Ok, vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor tem feito tudo o que lhe é possível fazer pela sua igreja. O Senhor tem tentado nos despertar, nos consciencializar, nos convencer, nos aperfeiçoar. Nós estamos muito gratos, porque só realmente um Pai como o Senhor poderia fazer isto. Nós só queremos pedir perdão por termos sido tão rebeldes, tão teimosos em seguir os nossos caminhos, mas também queremos dizer-lhe, Pai, que queremos modificar o rumo das nossas vidas. Conceda-nos, ó Pai, mais um tempinho, pouquinho, não só para nos aperfeiçoarmos, mas para nos dispormos a fazer a obra que o Senhor nos confiou. E o Senhor a confiou só a nós, adventistas do sétimo dia, a pregação das 3 mensagens angélicas.
Que o Senhor nos incendeie o nosso coração com o fogo do Espírito e aconteça em nós o verdadeiro reavivamento. Tudo isto suplicamos humildemente em nome de Jesus.